Bom, então eu vou tentar carregar aqui uma figura para a gente começar a analisar essas questões das ideias, das diferenças entre os dois modelos, né? Então, presbítero, a gente tava falando, o presbítero gosta também, terra plana. Agora... eu confesso, não sei, que eu dei uma de, assim, marinheiro de primeira viagem, né? Eu me propus, por exemplo, a trabalhar como se estivesse zerado no conhecimento da física e fui ouvir o que eles falavam, né? Então, como eu cheguei à seguinte conclusão, que eles, no máximo, eles conseguem empatar em algumas coisas, né? Mas não conseguem trazer uma novidade. E também existe uma coisa muito simples que ocorre em nossa presença, que eu falo para as pessoas: olha, isso, por mais que eu não tenha ido ao espaço, por mais que a gente tenha essas diversas informações, inclusive gente dizendo que nunca o homem foi até a Lua, existe uma experiência muito simples. Quando nós jogamos uma pedra na água, sobe aquela água e logo ela se transforma em quê? Numa esfera, né? Então, por que ela se transforma numa esfera? Pelos efeitos gravitacionais. Então, nós sabemos que a Terra está sujeita a diversos efeitos gravitacionais. Então, por este motivo, eu considero uma das evidências perfeitas de que a Terra é esférica de fato. Uma experiência muito simples. Eu vejo o seguinte, né? Um problema sério, né? A questão para eles explicarem a aceleração da gravidade, né? Daí eles suporam no modelo deles que a Terra plana estaria em aceleração contínua para cima, sabe? Com a mesma velocidade da aceleração da gravidade. Por isso que a gravidade, né, tem a aceleração, você está entendendo? Só que no modelo deles, o que eles dizem? Que tudo está envolto em água, não é isso? Né? Tudo está. Mas imagine o atrito, gente, do domo com a água, aceleração contínua para cima. Na água. É o seguinte, Jones. Eu acho muito mais difícil de explicar, na verdade, a claridade e a escuridão em certos pontos, porque o modelo plano, né, inclusive eles se basearam no modelo de... Agora esqueci. Enfim, inclusive tem uma coisa da refração que eles fazem, mostrando, olha, é possível, sim, devido à refração, ter escuridão num ponto e claridade no outro. Aí eu falei para um sujeito assim, tá, e aqui no centro? Como é que vai ficar? Vai ficar sempre penumbra? Vai ficar sempre claro? Vai ficar sempre escuro? Se você conseguir mostrar como vai ficar aqui no centro, aí você me convence dessa parte. Não dá. Agora, esse coisa de estar envolto em água, eu conheço uma pessoa que diz que já foi arrebatada, né? Vamos confiar no que ela fala. E ele falou assim, tudo isso que está em cima é água. Aí é questão de confiar ou não nesse arrebatamento que a pessoa sofreu. Teria um atrito? Bom, a gente sabe que existem águas e águas. Quando você... O Lucas Máximo estudou um pouquinho de hebraico aí, quando se fala em águas, tem outros significados para a água. Tá? Vamos ver tudo isso aí, então, hoje. Amém. Vamos passar limpo isso. Vamos ver aqui. Deixa eu só fechar uma janela. Deixa eu só fechar uma janela. Pode fazer. Uma pergunta para esquentar os neurônios de vocês. Quando aquele profeta Josué levantou as mãos para cima e orou a Deus,
pediu para Deus, para o sol parar, e o sol parou durante a guerra, e o sol só voltou a descer só depois que terminou a guerra. Vem cá, era ele que não entendia do como funcionava, ou escreveu na Bíblia errado? Não. A questão é a seguinte: Deus, ele tem um facilitador para a nossa vida. As coisas espirituais, elas são muito maiores do que aquilo que a gente pode supor. Você pode pensar em Nicodemos, ele estava perguntando coisas sobre a ressurreição, sobre a vida, sobre a morte. E Jesus fez um facilitador da situação, explicou como o homem pode nascer de novo. A ideia mais próxima que ele tinha era o nascer de uma mulher. Aí ele perguntou: porventura pode um homem voltar ao ventre da mãe e nascer? Então, sinal que a ideia que ele tinha ainda não tinha atingido o nível facilitador que Jesus colocou. Aí ele falou assim: olha, se você é mestre em Israel, não consegue entender isso, que dirá se eu falar das coisas celestiais? Então, quando ele está falando das coisas celestiais, ele está num outro nível. Mas os facilitadores são as ideias concretas, né, que nós podemos comparar. A água com vida, né? A gente sabe que uma mulher tem água no útero, né? Aquele líquido lá que reveste a criança. Amniótico. Então, você tem que olhar as coisas em escala, né? Então, para Josué, era importante responder uma oração, certo? Para Senhor Jesus, imagina. Então, se Deus parasse ali naquele momento para dar uma aula de física, talvez ele perdesse a batalha. Então, era melhor ele fazer como o Josué entendia, importando tal. Tem gente que critica esse ponto de vista, mas depois eu volto nesse assunto para explicar por que não pode ser assim. Antes de outra coisa, é o seguinte: tem gente que diz que Deus não revela segredos específicos dele para os ímpios. Isso não é verdade. Isso não é verdade porque todas as culturas e todos os povos e todas as pessoas têm um pedacinho do céu revelado na sua vida. O que você faz com esse pedacinho do céu, mesmo quando você não é crente, é que faz a diferença. Então, diz, o Einstein, como Deus ia revelar para um Einstein, um ímpio, né? Isso, não, Deus revela. Só que, assim como ele dá um pedacinho para mim, dá um pedacinho para o pastor Jones, um pedacinho para outro, para a gente viver em comunhão, porque nós não somos o templo, né? Nós somos tijolos. Então, se nós não nos reunirmos, nós não vamos edificar coisa alguma, porque sem mim nada podeis fazer, como Jesus mesmo disse. Então, irmãos, até para os filisteus, está escrito lá que Deus os livrou de Caftor. Deus os fez subir de Caftor. Ou seja, Deus trabalhou também no mundo dos filisteus, independente de ter ali uma contaminação ou outra. Então, eu entendo dessa forma. Mas vamos tem muitos pontos, esse negócio aqui dá umas 2 semanas de conversa. Vamos começar assim, vamos olhar os pontos que nos unem, né? E os que nos separam, a gente começa a analisar depois. Vocês estão vendo uma figura aí, que é uma figura do modelo do universo. Foi a figura mais interessante que eu achei para explicar. Esse ponto do meio é o gerador do holograma do universo. O que é um holograma? É uma foto 3D que você consegue ver ela, se você projetar ela no espaço, você consegue dar a volta e olhar atrás da foto. Se eu tirar uma foto minha aqui, você não vai ver o que está na minha nuca, né? Mas se for um holograma, você consegue. E esses hologramas, quando eles são feitos em amostragens, eles são colocados no teatro, num cenário, né? Como já foi em uma feira de ciências uma vez. Eles são feitos para dar a impressão de 3D, tá? Tipo no filme do Homem de Ferro. Então, vamos ver aqui. Tem uma imagem aqui, talvez essa daqui também ajude. Ó, veja só essa aqui. Esse é um holograma, é uma projeção que está vindo aqui. Então, voltando para aquela imagem, né, uma vez que vocês entendem que é um holograma, por exemplo, tem a do elefante aqui, vamos pegar essa do elefante aqui, ó. Todo mundo está no teatro e está vendo o elefante aí, né? Então, esse é um holograma, é uma foto 3D.
para você entender bem. Então, vamos voltar para aquilo lá. Então, veja só, nesse modelo do holograma, ele é um modelo matemático sobre o universo. Então, essa imagem de cima se reflete embaixo, tá? Em cima e embaixo. Então, esse projetor, ele cria duas situações, né, simétricas, né? E nós podemos viver num universo ou de cima ou de baixo, e você não vai saber a diferença, porque são exatamente iguais. Então, essa ideia, ela serve para explicar dentro da física um monte de problemas, tá? Ela une áreas da física que estavam separadas, tá bom? Só que ela dá uma perspectiva interessante, que ela diz que essa terceira dimensão que nós temos, que é essa espessura, né, ela é gerada, né, vamos dizer assim, virtualmente, né? Na verdade, existe o universo tem uma realidade plana que gera o 3D como esse elefante aqui, ou como essa esfera aqui, né? Certo? Tá? Então, o plano, né, projeta o 3D, e aí está tudo certo. Então, olhando dessa maneira, você pensa assim, poxa, é possível, se a física concorda com a realidade, que o universo seja plano e, de fato, nós estejamos vivendo uma projeção holográfica. É possível. Se isso for verdade, não é só a Terra plana, entre aspas. Todo o universo é plano. Então, nós estamos bem. Com os terraplanistas, nós estamos bem, não tem problema. O problema é que o terraplanista coloca o domo tão pequenininho que fica só a Terra circulada. E esse outro aí é o universo inteiro. Então, só uma questão de tamanho de visão. Tá? Agora, veja só. Dentro da realidade, você vai perceber isso? Não. Jamais você vai perceber que você é um plano. Isso é percebido pelo quê? Por causa da matemática que foi utilizada para explicar os fenômenos. Essa matemática, ela pode ser verdade? Pode ou não pode. Por quê? Porque vai depender das próximas descobertas científicas que vão confirmar ou vão tirando e eliminando, porque as teorias, elas vão perdendo e ganhando coisas novas, né? Perde algumas, ganha as outras, até porque é um crescimento do conhecimento da forma humana. Bom, agora vamos ver a questão do terraplanismo. Se vocês entenderam bem essa questão, na matemática e na física, né, só para resumir em uma frase, é possível que o universo seja plano e a Terra e todo o restante, essa sensação tridimensional, existe. É possível. Matematicamente, para os físicos, é possível. Explicaria muita coisa. Mas, então, quem está acendendo esse holograma e quem está criando esse holograma? Aí já entra de novo aquela pergunta recorrente da física, né, que eles viram a página quando tentam entrar em Deus, né? Toda vez que a ciência entra em Deus, ele, não, vamos mudar de assunto, né? Então, é uma pena, né, que a ciência não pare para considerar isso. Ou você chegaria no caso de você pensar que uma civilização muito não, mas avançada, aí é um recorrente, né? E um recorrente, quem criou essa civilização? A outra, quem criou a outra? Não, aí não. Aí eu acho que é um pouco de covardia, desculpa eu falar, é um pouco de covardia intelectual você ficar puxando por esse lado. Assim, olha, veja só, quando a ciência não considera o Criador, ela perde tanto, ela nem sabe o quanto ela perde. Porque as contradições e os paradoxos vão surgir exatamente por ela não considerar que existe um Criador. Tá? Agora vamos ver outra coisa. No caso da Terra plana, que eu vou colocar aqui, o que é importante você considerar? Por exemplo, vamos pensar essa aqui. Ó, a Terra está inclinada. Quando a Terra está inclinada, a globo, a projeção que está em cima do zênite, que é essa projeção vertical que está em cima do zênite, vê um zodíaco diferente se ela não tivesse inclinada. Veja, o que é o zodíaco? É um conjunto de constelações que circulam a Terra, e durante o período de anos, as casas dos zodíacos vão mudando. O cálculo é feito de 2.160 anos para cada casa. Então, nós passamos a era de peixes, passamos 2.000 anos, estamos na era de aquário.
Então, veja, essas casas mudam a 2160. Mas o que é engraçado, que depois eu vou falar, é que Deus tem total controle disso. Ele pode parar, pode virar, pode rodar, pode fazer o que ele quiser. Depois a gente até fala nisso. É maravilhoso quando a gente descobre que Deus está lá no céu comandando todas as coisas. Que é uma máquina maravilhosa, como chama o relógio do Criador, que é o que o irmão Geraldo falou, do irmão, né? Inclusive, ele profetizou várias coisas e cumpriu, irmão, cumpriu na risca, né? Que é o Evangelho das Estrelas e assim por diante. Que o Uriel fala no sonho da Eren, que existia um evangelho anterior ao evangelho escrito, que os reis magos de Daniel, né, sabiam como se guiar para poder encontrar o Messias na época deles, né? Porque fora do judaísmo, né, eles estavam longe das anotações que já tinham sido acumuladas tradicionalmente pelos judeus, né? Bom, então é fato histórico que existiu essa comunicação de Deus através dos sinais das estrelas, isso é fato. Até com o próprio Abraão, Deus se comunicou através dos sinais das estrelas. As profecias de Jacó para as 12 tribos são profecias astronômicas, tá? Quando ele fala de um leãozinho, que Judá é um leãozinho, e todas aquilo lá tem uma interpretação astronômica. Até ele já afirmou isso também, Lucas. Ele também já afirmou isso. Né? Isso. Que está tudo escrito nas estrelas, até tudo que vai acontecer, está tudo nas tudo estrelas. Que vai acontecer. Tem coisa tradição que entra nas estrelas e mostra as coisas. Isso. Até a serpente que vai ser pisada pelo o teu descendente, por essa serpente, também estava registrado nas estrelas, e foi assim que foi colocado ali na Bíblia. Agora vamos ver, vamos voltar na Terra plana lá para vocês terem uma ideia. Então vocês entenderam? Quando você olha para cima no céu, você tem um teto celestial, que são as constelações que você vai variando a cada 2.160 anos, até completar 20 mil, acho que é 21.920, deixa eu olhar aqui nas minhas folhas, para não falar números errados. Então, aí 25.920. É isso. 25.920 são 12 casas de 2.160 anos. Bom, agora veja só, se a Terra inclinar um pouco, vamos supor que houve um terremoto, em 2012, eu não sei, teve uma variação no eixo da Terra que foi divulgado. Tantos graus, vocês podem pesquisar e confirme, que na época eu verifiquei isso. Quando esse eixo, ele muda, então você tem uma diferença na observação da tua referência do zodíaco. Tá? Agora, veja só, por que em Gênesis fala tarde e manhã, e não fala noite? Qual é o lugar do planeta hoje que só tem tarde e manhã? Alguém lembra? São os polos da Antártida. Isso. Então, são os polos. Então, significa que na época do Gênesis, o continente estava aglomerado em um dos pontos, para poder não ter noite. Tá? E a luz que iluminava esses continentes não era o Sol, porque o Sol aparece no quarto dia. O que aconteceu? O Gênesis coloca uma configuração no quarto dia, quer dizer que essa montagem, né, do sistema Sol, Lua, é claro, estrelas possivelmente já havia, né, mas assim, a descoberta disso para quem morava na Terra aconteceu no quarto dia. Então, o que parece é que o Gênesis está contando com algo, né, do ponto de vista da Terra, a partir de uma determinada era, que se inicia a era adâmica. E é possível que a era anterior tenha existido, né, e que Deus não quis nos dar registro, a não ser agora, no final dos tempos, para que nós possamos entender a batalha espiritual dos anjos caídos. É possível isso. Não estou assim batendo martelo, mas também não estou. Eu tenho muitas razões para acreditar nisso. Agora, veja só. O que a Terra plana facilita nessa situação?
Se eu colocar um globo girando com uma perspectiva tridimensional, nem todo mundo consegue criar esse modelo na cabeça. Algumas pessoas têm limitações, né? Eu, como professor, eu sei quando eu percebo quando um aluno tem dificuldade em matemática, física, química. Se você dá aula de geometria, geometria descritiva, projeção, né? Tem aquelas épuras, quem faz engenharia, não sei se lembra de geometria descritiva, né? Rebateram uma peça para a direita, para a esquerda, né? Onde fazer os cortes da peça. Então, tem pessoas que têm limitações. E Deus as ama do mesmo jeito, não tem problema nenhum, e Deus cria uma situação para explicar que é um facilitador bíblico. Então, dentro dessa constituição bíblica, o Senhor poderia ter considerado que, como o continente era todo um só, era Pangeia, estava localizado num único lado, né? E por isso só tinha tardes e manhãs, essa configuração permaneceu na mente dos escritores bíblicos, né? De tal forma que por um continente só, todo mundo poderia entender que a Terra era plana, era uma pizza, porque não tinham dado a volta no globo, não tinha visto no outro lado. Os povos mais antigos achavam realmente, né? Isso. Porque fala do firmamento, aquela coisa fixa no céu, né? Então... Aí, ó, a questão do firmamento. Vamos lá. A questão do firmamento fica o seguinte, então eu já falei que em relação ao universo, o terraplanista colocou um universo muito pequenininho, com um domo, com uma bolinha ou outra, né, que é o Sol, as estrelas, e nós estamos colocando uma perspectiva maior, com um Sol gigantesco, mas que tem um domo. Quando eu me batizei, agora eu vou colocar uma experiência que é para ajudar na raciocínio, tá? E também na fé, porque eu creio que as experiências que Deus me deu são verdadeiras. Quando eu me batizei, eu saí de uma oração muito abençoada e eu fiquei dormindo no banco de uma estação em Araraquara para pegar um trem para São Carlos. Naquela época a gente viajava muito de trem entre as cidades de São Paulo. E eu tive que dormir no banco da estação. E foi uma reunião tão abençoada e cheia do Espírito Santo que eu me senti deitado ali, arrebatado, e comecei a subir. Eu vi a Terra Globo, não era a Terra plana na época, e fui subindo, eu saí fora da galáxia e fui crescendo, eu parecia que eu estava crescendo que nem um gigante, sumi. Depois que eu saí fora do universo, eu acordei. Bom, por que eu estou falando isso? Meu irmão Lucas, só rapidinho, a Nilva, ela também saiu, Deus levou ela para o espaço até os portões do céu, mas ela viu o espaço perfeitamente, ela disse que via as galáxias, via, né, sabe, como é que se chama, as nebulosas, coisa toda assim, sabe, bem... Que maravilha. Só um pouquinho, irmão Geraldo, só terminar essa frase aqui, eu já dei. Aí uma outra experiência que eu tive, eu estava com muita mágoa no coração, eu tinha muita mágoa, carregado de mágoa, tristeza. E Deus me fez ser arrebatado e passar depois do universo por águas. Essas águas passavam por dentro de mim. E aí eu cheguei num portão. Depois daquelas águas, que elas passavam por dentro de mim, literalmente, eu cheguei num portão, que eu imagino que era o portão do céu, porque era um portão branco, luminoso, assim, claro, e eu não entrei. Então, veja lá, vamos ver, nós estamos pegando vários pontos. As águas primordiais, que é uma lenda grega, era um tipo de substância pela qual Deus criou todas as outras coisas. Elas podem ter a mesma, vamos dizer, viscosidade e aparência de uma água, mas ela é algo superior que dá vida, que dá forma. Então, isso está nas lendas gregas, né? E isso pode estar acima do universo. Isso é totalmente possível. Acima dessa cúpula que eu mostrei ali, né? Tá? Então, vamos lá, vamos dar lugar aí para os irmãos comentar essas coisas aí. Fala, irmão Geraldo. Eu vou falar várias coisas. Eu já entrei nessa discussão sobre terra plana, e igual esse versículo que eu falei de Josué, porque a Bíblia, ela dá várias vertentes e congruência, fala assim, porque as pessoas que querem criar uma doutrina, igual doutrina na Bíblia, vários tipos de pensamento, e a Bíblia dá.
Por quê? Porque as pessoas, elas criam o seu próprio caminho. A Bíblia dá essa possibilidade. Por que que Deus deixa as pessoas... tem certas pessoas, Deus dá entendimento. Tem certas pessoas que Deus não dá aquele entendimento. Deus revela algumas coisas para uns e para outros não. Por quê? Porque a Bíblia já foi escrita para isso. Como fala assim, como uma peneira. Para peneirar as pessoas. Que tem vários níveis de entendimento. A Bíblia tem vários versículos, várias passagens, que igual fala, uns não aceitam o Velho Testamento como regra, uns só aceitam o Novo. Outros, eles criam teologia. Eles criam, como fala assim, eles tiram certa parte da Bíblia de lado e usam outras partes. Por isso que eu falo, as pessoas, elas não podem olhar somente uma coisa, mas olhar o todo da história. O todo. Por isso que eu falo, as pessoas, para se tornar um mestre, ele tem que entender toda a história. Não uma coisa localizada. Uma coisa separada. Igual eu tive um arrebatamento de espírito, falar sobre a Terra plana aí, a Terra globo, que eu subi, eu vi a Terra ficando pequenininha, e eu vi o Sol ficando distante, e eu vi os planetas ficando pequeno, eu vi o sistema solar de longe no arrebatamento de espírito. Então, o sistema solar ficou tão pequenininho quanto uma pizza pequenininha. E aí foi subindo. Eu demorei, no meu sonho, em torno de 7 segundos para me chegar no céu. Em 3 segundos, nós saímos do sistema solar inteiro. Então, realmente, no meu arrebatamento do espírito, a Terra é globo, sim. É esférica. É só isso que eu queria falar. Vamos lá, pela ordem. Vai lá, gente. Pela ordem, pode ir. Sem dar aula de física, tá? Até porque eu quero fazer uma outra pergunta, na verdade, para o Lucas, mas o movimento é relativo, tá, Geraldo? Você pode considerar a Terra fixa ou o Sol fixo, é questão apenas de referencial para facilitar cálculo. Agora, a pergunta que eu quero fazer mesmo para o Lucas é o seguinte, você falou que a cada, agora eu não lembro a quantidade de anos... 2160. 2000 e quanto? 160 anos. Isso vai passar de uma casa para outra do zodíaco. Isso. Você considera que a Terra tem quantos anos? Bom, aí você quer dizer... Bom, vamos pensar. O nosso mundo agora tem 6.000 anos. Tá? Mas isso não significa que não tenha existido um outro mundo anterior a esse, com uma outra situação, né, da qual essa nossa criação é decorrente. Entendeu? Tá. Eu acredito nos 6.000 anos da agora como um mundo adâmico. Entendi. Ou seja... É bíblico e é comprovável, né, mas não é... Em questão de geologia e arqueologia... Né? Nós temos um outro contexto que aí tem que ter cuidado, porque, na verdade, existia um mundo anterior. Aí a questão é como você compõe essa história de forma coerente entre ciência e fé. Mas que o nosso mundo tem 6.000 anos dentro do concerto de Deus de Adão para cá, eu considero assim. Eu não considero aquelas ossos, porque... A questão dos ossos lá, que acontece de sei quantos mil anos, né? Tem ossos de 15.000 anos, 30.000 anos, até 200.000 anos, né? Humanos, né? Humanoides. Uhum. Né? Esses humanoides é o seguinte, existe no sonho da Eren uma coisa que Jesus falou que me esclareceu muito, que Satanás, ele nos persegue hoje, porque quando ele estava no céu, ele soube de muita coisa, certo? E é possível que ele tenha sabido do plano de Deus de criar o homem, ele tenha feito tentativas de criar humanoides.
porque ele perverteu a criação. Até chegar o momento, como um Salvador também, como houve vários falsos cristos durante a história, até chegar ao verdadeiro Jesus. E assim também houve falsos humanos, né, que isso traz uma confusão, né, arqueológica. O pastor João quer falar. Não, Francisco, você terminou aí o que você queria falar? Parece que você nem fez a pergunta. Não, eu fiz. Não, ele quer saber quantos anos eu acredito na Terra. Eu acredito nos 6.000 anos bíblicos, teologia com a paleontologia, sem nenhum. Eu também, Lucas. Aliás, o fundador da igreja que eu saí, porque lá ele falou exatamente isso que você está falando. Que Satanás, quando descobriu o plano do ser humano, foi quando ele começou a rebeldia dele. Isso é um ponto que pode conversar outro dia aí, tem muitos que fazem isso. Acho que a minha primeira pergunta foi, vocês estão falando sobre essa terra plana, de que sentido de auditoria? De um cristão conversando com um amigo? Acho que a minha primeira pergunta é essa, que eu não entendi. É você indo para um negócio científico, conversando com cientista, como é que foi o negócio? A questão é assim, o nosso tema aqui é amor. Amor é conversar... Tá, então... Eu estava tentando pegar o ponto de vista no início a questão é a seguinte, a Terra plana tem vantagens quando você está descrevendo o mundo espiritual, porque até o Stephen Hawking, para explicar a expansão do universo, ele transformou o universo numa pizza, nos livros dele. Então, tem vantagens você transformar a Terra numa plana para fazer explicações. Que essa inclinação da Terra, na Terra plana, é uma cúpula que se desloca e muda de tamanho. Tá bom. Essa inclinação na Terra globo, na Terra plana, é uma cúpula que muda de tamanho. Lá no relógio do Criador, ele fala o domo completo, o domo parcial, 3 terras. Ali não tem nada errado. A questão é modelo, é linguagem, só isso. Agora eu fiquei sabendo dessa Terra plana pelos meus filhos. Quando eu tinha 10 anos de idade, eles voltaram da escola. E eles estavam conversando. O que é Terra plana? E eles falaram um pouco sobre isso. E quando o canal Os Mistérios de Deus começou, teve um rapaz que entrou para me convencer sobre a Terra plana. E há escrituras na Bíblia, que eu estou colocando uma aqui, que fala que a Terra é círculo. A Terra, a palavra grega que é shunga, círculo. Ele está sentado no círculo da Terra. Eu estou olhando aqui, o texto original é círculo. E tem outras também escrituras. Quando eu passei isso para ele, ele me passou... Olha, eu acredito, não dá para lembrar, né? Tem muitos anos, mas foi uns 10 ou 15 versículos da Bíblia mostrando para mim que a Terra era plana. E, é claro, nunca respondi, não é meu interesse, porque eu não quero conversar ninguém. Então, vocês querem falar? Pode falar aí. Quem que ia perguntar? Boa noite. Tudo bem com vocês aí? Eu não sou expert nesse assunto, não. Tem um irmão aí na internet, acho que é o canal Yeshua, que ele fala muito disso daí, né? Isso eu preciso. Mas esse irmão, ele fala bastante disso daí, né? Mas que eu peguei o bonde andando, né? Peguei pelo meio do caminho. Mas vocês acreditam na teoria da Terra plana? Mas assim, eu não estou condenando, é só uma pergunta mesmo. Né? Não, eu não acredito na Terra plana. Eu acredito que é uma forma de linguagem para você conversar com as pessoas que não podem fazer uma projeção tridimensional. Então, você tolera a linguagem do modelo, porque ele é mais simples e é mais fácil. É como... Você... mais para ter um entendimento, vamos dizer assim, né? Se entender o mundo espiritual, você compara com a tela plana, ela dá um entendimento melhor, vamos dizer assim, né? É mais visualmente mais fácil. Entendi. Era só isso, né? Porque eu entrei no meio do caminho, né? Então eu não sabia o contexto, né? Aí eu olhei o desenho e falei, isso daí é o assunto do Terra plana, né? Mas tudo bem. Não, mas eu tô aqui, só ouvindo. Eu vou mostrar por que é mais fácil. Vamos ver se dá tempo. Tem tanta coisa nisso. Não, tá aproveitando, né, o que o irmão Geraldo falou, é verdade, né? Se você parar para pensar, o cristianismo é a única religião do mundo que ela tem várias vertentes e
várias linhas de pensamento em aspectos, né? Até se você pegar lá numa linha, você tem várias pessoas que acreditam em coisas diferentes, né? Então, a Bíblia realmente ela te dá essa, não sei se é a palavra correta, né? Te dá essa flexibilidade de você... Essa margem, né? Essa margem, obrigado, professor. É da margem, né? E assim, eu costumo dizer que assim, hoje é meio perigoso isso, né? Porque as pessoas... uma coisa é o exemplo, acreditar numa coisa, o irmão Lucas na outra, o pastor Jones em outra, mas tudo bem, né? Que a gente se convive, né? Normal, numa boa conversa, ter as suas opiniões, né? Sem problema. O ponto de questão é que hoje em dia as pessoas estão radicais, né? Estão levando isso pro lado ruim e o inimigo, o diabo está se aproveitando disso, né? Acho que esse é o grande problema, né? Não ter diálogo, né? Esse é a grande... E respeitar, né? O que você acredita que é a porção, né? Deus dá uma porção ali pro presbítero, deu uma para mim, meu ministério é outro, eu fico no meu ministério, mas não me impossibilita de aprender o que o irmão Lucas aí está dizendo, né? E que outros também comentam, o pastor João, e assim vai, né? Eu não sou um cara assíduo da Erim, tá, gente? Eu confesso para vocês que eu tenho meus pontos de discordância, mas uma coisa é fato, que Jesus fala com ela, você vê pelas teorias, pelas passagens que justificam tudo aquilo que ele está falando, né? Então, assim, não precisa brigar, né? Mas tem que ter uma comunhão, tem que ter um respeito, né? Eu acho que é o que está faltando hoje em dia, o pessoal que não está radical, né? Mas é só um comentário. Só. Ô, Lucas, eu tenho uma pergunta para você aí, você estudioso, você, o Francisco aí, os físicos aí. Eu, sem pensar, sem analisar nada naquele tempo, quando meus filhos falaram dessa terra plana que eu nunca ouvi, há uma possibilidade, é uma pergunta que eu tenho, que é isso que eu acho, há uma possibilidade, por exemplo, do universo todinho ser círculo e a Terra ser plana? Do lado físico, não? Há essa possibilidade? Que a Terra fisicamente, sim, foi exatamente o primeiro slide que eu coloquei, vou voltar nele. Então, há essa possibilidade? Matematicamente, você está vendo lá? Tem um centro que projeta duas imagens simétricas. Essas duas imagens simétricas são planas e está representando o universo. Então, para juntar a teoria gravitacional de Einstein com a teoria da mecânica quântica, a única solução que encontraram até agora foi um modelo, né, de um físico chamado Susskind mais um outro, de criar um holograma para explicar a terceira dimensão a partir de uma projeção bidimensional, né? Isso seria uma matrix. Exatamente. Então, aí vem a ideia da Matrix, porque o filme também ajudou na argumentação, né, do modelo e tal. É matematicamente possível, os físicos não estão incomodados com isso, né? A nossa terceira dimensão, ela seria uma como é que fala? Uma projeção. Holograma. Um holograma, ela não seria real de fato, só duas dimensões são reais, o tempo também parece que é real ou não, aí tem controvérsias, aí essa terceira dimensão. Então, do ponto de vista física, é problema. Se você planificar o universo, você planificou a Terra, tá? Não fique preocupado com isso. Agora, do ponto de vista espiritual, que é o que eu gostaria de falar, assim, que você precisa tirar esses problemas que as pessoas estão tendo para conversar e não partir para a violência, né, para o debate violento, como eu falei no começo também. Jesus não ficava debatendo, ele dava o testemunho, não acreditou, isso é a responsabilidade sua, né, e nós não fazemos o papel do Espírito Santo, né, que é convencer as pessoas. Você fica estressado, né, tem um irmãozinho que ele é da geopolítica, quando ele fala alguma coisa que ninguém concorda, ele fica passando o vídeo inteiro tentando conversar. Isso, vai durar uns 4 encontros, deixa, podemos durar. Então, o que acontece? Você estressando no debate, depois com a família, você está com aquele clima, você vai brigar com a esposa, você vai perder a comunhão, então não participe de debate, não participe de discussão. Eu, como professor, eu já acabei de falar, vou repetir quem entrou depois.
eu vejo que tem alunos que têm dificuldades com determinadas áreas. Tem gente que tem problema com conta de dividir, né? Não sabe fazer conta de dividir 2 casas decimais, aliás, com 2 dígitos, né? 20, 30, 40, né? Dividir por 20, por 30, por 40, e assim por diante. Tem gente que tem problemas para projeção, né? Quando você está desenhando, ele não está vendo aquela projeção da forma como você está desenhando. Então, são limitações humanas. Todos nós temos um defeito, né? Nós caímos aqui com algum problema, né? Eu era para ser mais bonito, então, infelizmente, também pareceu esse defeito em mim. Então, cada um, né, na hora de pegar uma qualidade, um defeito, sempre pegou uma coisa e deixou outra por pegar, né? Exatamente, ninguém é perfeito. Então, veja só, irmãos, o que tem que prevalecer nisso é o amor. E a questão da linguagem é uma questão que Deus usa, né? Deus usou a questão da linguagem com Nicodemos, e Deus usou com Josué. Então, do meu ponto de vista, eu acredito que a Terra é globo, certo? Eu acredito que os cientistas podem estar errados. Até nessa Terra plana, nesse universo plano, que matematicamente resolve as coisas. Por quê? Porque a ciência ela vai sempre descobrir coisa nova, ela passa por uma fase, depois ela muda, e assim por diante. Então, não vamos dar o valor definitivo para o que está hoje aí, mas facilitaria muita coisa, né, para eles, para os físicos, o modelo do universo plano, e para hoje, quem é terraplanista, facilita o entendimento do mundo espiritual. Eu vou já explicar por quê. Se vocês encerrarem essa etapa do assunto, eu entro na outra etapa. Vamos lá. Não, essa questão de instrução também conta muito, né? Porque realmente, você, na nossa perspectiva humana, se você nunca estudou, se você nunca soube nada além daquilo que você vê, você vai achar que a Terra é plana, né? Por quê? Porque você vai andando e você vai tendo a sensação de uma Terra plana, né? Isso agora, né? A questão de instrução já, né? Você ter contato, né? Com a matemática, a física, a astronomia e etc, né? E tal, já muda realmente. Então essa questão da instrução, eu vejo que pesa muito, sabe? Até tem a questão né? A questão da estrela polar, né? Que só aparece no hemisfério norte. Agora tem uma coisa interessante que o irmão Lucas e o presbítero podem me ajudar muito, o tal do efeito Coriolis, né? Que diz lá, né? Até diz que no hemisfério norte a água ela faz o turbilhão de um lado e no hemisfério sul de outro. Tem um monte de coisa assim, né? Mas pode me ajudar aí nisso aí, pode falar. Vamos responder essa pergunta então. Essa pergunta do efeito aí, eu vou olhar aqui para uma figura que eu já tenho pronta, vamos ver se eu só acho aqui ela, que na água acontece uma coisa, mas tem uma coisa análoga que é mais fácil você ver nas estrelas. Espera só, eu descobri o nome da figura aqui, porque eu estou numa outra região aqui, e do computador eu tenho que olhar, não o nome da... Deixa eu só ver aqui onde está essa questão do... E Johnny só não vai acreditar em experiência de botequim que o pessoal faz aí. Ele pega até uma água, pega recipiente, pega uma flor. Aí os recipientes podem estar tudo manipulados, então não dá, tá? Tá aqui. Eu descobri qual é a figura. Trilha estelar. Vamos lá. Amém. Deus abençoe, pastor Fábio. Obrigado aí. Deus abençoe. Tem que sair, né? Boa noite. Tem que trabalar amanhã tudo, né? Não devo estar cedo, né? Deus abençoe, gente. Vou pegar aqui. Amém. Share desse daqui. Então, veja só. Esse efeito acontece no Polo Norte e no Polo Sul. A estrela que está no centro, ela é a estrela que está bem vamos supor assim, na vertical de quem está no Polo Norte e na vertical de quem está no Polo Sul. Obviamente, na Terra Globo, você vai estar de cabeça para baixo, um para outro. Por que você não cai? Já vou responder, porque a força é para dentro, não é para baixo. A força é para dentro, então você não cai por causa disso, tá? Mas aí são dificuldades. Porque alguns terraplanistas podem assistir o nosso vídeo
né? Aí vai ficar recortando as ideias, né? Então, eu acho assim, nós temos que ser bem cautelosos, humildes né? E realmente ceder quando você perde o argumento, né? E, vamos lá. A estrela polar, que é uma representação do centro, ela vai ser o centro desse giro, e todas as estrelas, pelo efeito do movimento, vai girar no sentido horário, que a gente chama esse sentido aqui positivo, né, por causa da mão direita, esse negativo na mão esquerda, quando você inverte o sentido. Isso só pode acontecer se a Terra for globo. Se a Terra for plana, não vai existir dois polos, não vai existir essa mudança de direção. A força de Coriolis que acontece depois do Equador, existe uma linha do Equador, você vai lá com uma bacia d'água, né, faz um furo embaixo e deixa a água descer, vem para baixo da linha do Equador, faz um furo d'água, um furo na bacia com água e deixa ela descer, vai girar ao contrário. Isso pelo efeito Coriolis, exatamente do referencial, para cima, para baixo do Equador. Ali é para cima e para baixo do Equador, mas já no polo, né, de cima e embaixo. Então, vamos falar de movimento só para a gente completar a ideia. Quando eu ando dentro da minha casa, eu sei que eu estou andando dentro de casa, mas eu poderia dizer que todas as paredes estão andando ao contrário. Quando eu estou andando na estrada, na janela do ônibus, eu vejo as árvores passar pelo ônibus, né? As estradas, as casas. Movimento é a coisa mais relativa do mundo. Então, veja só, quando o ônibus dá uma freada, que você bate com a testa assim, né? Ou o carro, o que é a inércia? A inércia é a primeira lei de Newton, ela explica esse movimento que você manteria ele se você não tivesse freado, e ele não tem nenhuma explicação definitiva na física, certo? Não tem nenhuma. Existe o princípio de Mach, que contraria o princípio de Newton, né? O Newton, ele fechou o problema na seguinte situação. Existe uma força de ação, uma de reação e acabou-se, tá? O Mach disse o seguinte, que todas as coisas no universo cooperam para aquele ponto que está em movimento. Quando você parar, essa sensação de que a força tem que continuar vem dessa composição universal. Você pode falar assim, nossa, mas que coisa mais complicada, o Newton foi tão mais simples, ação e reação é ali. Não. O problema é que se você usar o Newton, você responde algumas coisas, não responde outras. Se você usar o Mach, você responde as coisas que o Newton não responde e assim por diante. Então, é sempre essa ideia paradoxal quando você toma duas coisas. Então, nas universidades, quando as teorias têm bifurcação, eles não ensinam o outro lado. Isso é um problema. E dizem que a universidade é uma universidade, né, que seria tudo, né? Não. Então, nós temos 2 eletromagnetismos, nós temos 4, 5 mecânicas, né? Essa mecânica do Newton é uma, tem a mecânica do Mach, que é chamada mecânica relacional. A mecânica quântica tem 2, a de Copenhague e de Paris. O eletromagnetismo também deve ter 2 ou 3, tem o de Weber, o de Maxwell. Então, não são ensinados tudo na universidade. Você depois, como professor, que você se interessa, paz, Senhor Jesus, irmã. Vai com Deus. Paz, irmã Regina, Deus abençoe. Obrigado, Deus abençoe, viu? Então, eles não ensinam tudo na universidade. A universidade, ela segue uma ortodoxia, né? Então, para evitar conflitos e produzir um profissional para o trabalho, vai separando as ideias. Então, essa questão do movimento não é fechada, irmãos. A lei da inércia não é fechada. Se algum físico ou alguém disser para você que ele não sabe o que ele está falando. Tá? Vamos para outra situação, se alguém quiser. Mas é justamente, né, a questão da inércia, né? Porque o terraplanista tem dificuldade. Como é que a Terra está girando e parece que está parada? É a inércia, né? Mas então, o terraplanista tem razão em algumas coisas, porque, veja só, vamos pensar dos dois lados, né? A Terra está girando em torno do seu eixo, ela está transladando. O próprio sistema solar está girando dentro da galáxia. E a galáxia também está em movimento. Agora, você vai compondo essa velocidade em cima da outra, você vai dar milhões de quilômetros por hora em relação a algum ponto que você considera
um ponto de repouso do universo, né? Então, você teria que estar sentindo essa inércia, quer dizer, esse sugamento para trás ou para frente. Se você tivesse compondo todas as velocidades da Terra, da translação, da rotação em torno da galáxia, né, e assim por diante, e é da própria galáxia, você teria que compor. Isso é natural. Você teria que compor. Mas se você não está sentindo isso, por quê? Uma boa pergunta. Pode ser que a lei de Newton do ação-reação não seja válida nessas grandes escalas, e o Newton reduziu a situação para não conversar muito, porque ele não queria muitos problemas. Ele falou assim, eu não vou explicar a natureza da gravidade, eu vou explicar como a gravidade funciona, mas não de onde ela vem. E o Einstein tentou explicar de onde ela vem, né? Então o Mach, que sabia que esses problemas existiam, de você ter movimentos compostos e compostos, iria criar a lei da inércia, criou esse princípio. Fala aí, irmão Geraldo. Eu tenho um amigo que é terraplanista, e eu converso com ele direto, só que eles são assim, eles acreditam naquilo que realmente está escrito, sem mudar uma vírgula. Ele fala assim, não, mas está escrito assim, se é diferente, então a Bíblia está errado, então a Bíblia não vale. Não. Eles são radical demais. Eles realmente levam a ferro e fogo. Por isso que eles trupicam em alguma coisa. Eles realmente, como fala assim, é igual aquelas pessoas que tem igual o cavalo usa aquele negócio na cara, passou a olhar só uma direção. Ele não olha em volta. São só, é ferro e fogo, é isso e acabou. É isso ou a Bíblia está errado. Assim que eles veem. Uhum. Mas vamos, assim, eu acho assim, se você conseguir um terraplanista que seja boa gente, né, que não queira ficar no radicalismo, e você conseguir conversar com ele, ele vai aprender muita coisa com você e você vai aprender muita coisa com ele. Nós não chegamos ainda nesse ponto. Estão vendo aí a diferença terra plano e terra globo? Então, a terra globo, ela tem camadas até chegar no centro, tá? E na terra plana, a parte de baixo seria o inferno, tá? Vamos lá. Que é também igual a isso que está aqui, ó, que eu tinha projetado antes. Vocês viram a figura que eu projetei antes? Vou voltar nela aqui. Guardem essa figura na cabeça aí, que eu já vou parar e projetar uma outra, para a gente entrar nesse assunto aqui agora da... peraí, onde eu estou, meu Deus? Terra plana aqui. Agora, para botar mais lenha na fogueira, não sei se vocês já tem bastante, não põe, porque eu ainda estou resolvendo as primeiras lenhas que botaram aqui. Você já ouviu falar naquelas cartas Illuminati lá? Irmão, vamos para outro assunto agora. Então, não, veja só. É só para falar, uma das cartas é chamada Flat Earthers, né? Terraplanistas. Só para... Tá indo, pastor? É muita conversa aqui, porque partir mais 3, continuar. Eu tenho que fazer umas coisas aqui, é muita coisa. Tá, muito obrigado. Deus abençoe, viu? Então, veja só, eu tô compartilhando de volta essa figura, porque é o seguinte, o inferno, as coisas do mundo espiritual, do submundo, vamos falar assim, está embaixo da Terra plana. O Sol e a Lua estão em cima, girando, tá? Em uma espiral que vai até o centro, e depois volta até a borda, depois volta até o centro, e assim volta até a borda. Tem vários problemas, porque se o período dessas coisas tiver em conflito, o Sol choca com a Lua, porque eles percorrem o mesmo espaço, tá? Então tem que ter uma separação. Aí eu já fiz todos os levantamentos possíveis desse negócio. Mas vamos à questão assim. Vocês viram aí, o inferno está embaixo. Vamos ver essa questão do submundo, voltando na figura lá que eu estava mostrando para vocês. Vamos lá. Essa aqui. Então, veja só. A Bíblia fala que o inferno está embaixo. Tá? Certo? Então, veja só. Como é que você sabe que a Terra tem essas camadas? Por sonda. É feito por sonda.
A sonda, ela não vai dar detalhes. Se, por exemplo, tiver um vazio em alguma coisa, em algum ponto assim, para construir esse modelo, você não consegue detalhes, né? Você teria que mapear toda a Terra com um grau terrível de resolução para encontrar detalhes. Então, é encontrado densidades e efeitos de temperatura para poder montar esse modelo como está aí, tá? Então, de fato, essa Terra-globo, dessa forma, é um modelo. Se existir civilizações intraterrenas, que é possível, não é nada absurdo, tá? Eles teriam que resistir a determinadas temperaturas ou teria que viver em bolsões em algumas situações aqui que não seria visível para nós. Quando você faz uma perfuração para encontrar petróleo embaixo da camada pré-sal, que pré-sal é porque você está lá, perfura, chega no sal, depois tem que perfurar a camada de sal e chegar mais embaixo no petróleo, por isso que chama pré-sal. Porque se o sal estivesse embaixo do petróleo, não teria problema nenhum. Então, veja, essa situação que a Petrobras e outros, que a Petrobras ganhou até prêmio, né, de ser a melhor empresa destacada nessa perfuração, ela está numa casquinha de ovo, irmãos, em relação a esse núcleo, tá? Então, de fato, nós não conhecemos, por sondagem mesmo, física, né, não indireta, né, porque a sondagem direta de coisas constrói esse modelo. Por sondagem direta, nós não conhecemos nada do nosso interior da Terra. Por outro lado, já eu termino aqui, irmão. Por outro lado, é o seguinte, na Terra plana, você está vendo que o submundo, que estaria aqui no globo, para dentro, aqui está para fora. Então, em termos didáticos, é muito mais visível, tá? Então, o submundo na Bíblia estaria aqui embaixo, né? O inferno tem altas temperaturas, a gente sabe disso, então estaria bem justificado na Terra globo. Na Terra plana, nós teríamos que ter algum aquecedor aqui embaixo para poder a coisa ficar bem difícil lá para quem está embaixo, tá bom? Pode falar. Né, colocar que abriu outro leque aí, entendeu? Abriu outro leque, ó. Terra oca, tá? Teoria da terra oca, tá bom? Não é absurdo. Mas tudo bem, deixa. Não é absurdo. Ó, vocês estão vendo essa figura aí, ó, é aquilo que eu falei lá, da situação. Na Terra plana, você precisa juntar muita coisa, inclusive essas constelações que só o irmão lá do relógio do Criador faz. Os terraplanistas, às vezes, não se arriscam a certas coisas, porque eles ficam complicados aí, mas lá ele se arrisca em colocar as constelações, e aí, para ele explicar a mudança que houve no eixo da Terra, ele coloca domos que são diminuídos de tamanho ao longo das eras, tá? Para poder dizer que a área de visualização foi reduzida. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Agora eu vou falar de uma outra coisa. Então, esse irmão lá, relógio do Criador, ele fala que os 4 seres viventes que estão diante do trono são representados por essas 4 constelações. De Leão, de Aquário é o homem, a de Touro e a de Escorpião. Realmente, a de Escorpião, ela foi uma variação de interpretação da constelação da Águia. Tá? Isso é verdade. Então, nós temos os 4 animais viventes, a água, Touro, Leão e o homem, que é o Aquário. Tá? Agora, outra questão que, assim, olha lá no estelário, que é uma representação realista do céu, nós temos os desenhos das constelações, tá? Deixa eu só colocar mais uma questão interessante sobre o mundo espiritual. E tem outra coisa, viu? Tem não sei, vocês já ouviram falar no movimento de precessão da Terra também? Esse movimento de precessão vai dizer se a Terra está apontando para Polaris ou para uma outra estrela. Eu acho que deve ser a influência do Nibiru. Porque é assim, ó. É que nem o peão, né? Que quando você gira ele fica girando. E quando ele vai perdendo a força, vai fazendo assim, né? Ele vai. E diz que a Terra faz esse movimento também. Periodicamente, né?
Eu estou sendo bastante benevolente com os terraplanistas, porque eu estou conseguindo entender a linguagem deles, e eu quero, assim, que realmente a gente não crie divisões, né? Exatamente porque, como professor, né, você tem que lidar com todas as dificuldades que os alunos têm. Então, se uma pessoa não consegue enxergar visões tridimensionais, então não tem por que você ficar humilhando a pessoa, né, e reprovando ela porque ela tem essa dificuldade, porque a gente tem, qualquer um de nós tem algum tipo de dificuldade, a gente aqui ainda não descobriu qual é. Quando a gente descobrir, né, veja só, estão vendo aí essa figura? Tá. Essa figura foi um efeito que aconteceu na Austrália, e tem acontecido agora ultimamente, que é um arco-íris que ele se completa todo no vermelho. Tá? Ok? Ele não está formando um domo, ele está formando, na verdade, uma esfera, ou um meio círculo, né? Tá? Porque as nuvens acabam refletindo, espalhando essa cor vermelha, ok? Então, se fosse o céu azul, simplesmente apareceria um arco-íris normal, mas está tendo esse efeito do vermelho. Então, vamos lá. Chegar aqui num outro assunto que é para representar o mundo espiritual. Estão vendo essa figura aqui? Tem 3 planetinhas, um está apontando para cima, o outro eixo está apontando para a direção do movimento, e o outro eixo está atravessando a direção do movimento, né? Então, existem 3 possibilidades de inclinação de um planeta, que são independentes. Na verdade, existem muitas, mas independentes uma da outra, existem essas 3, que são os 3 eixos do espaço, X, Y, Z, que são os cantos de uma sala, certo? Então, a Terra, no início, ela estava com uma posição diferente do que se tem agora, porque esses eixos, eles podem inclinar para um lado e para o outro, tanto na direção perpendicular à órbita, como na direção da órbita, tá? Então, por isso que o relato de Gênesis fala de tarde e manhã. Ou seja, mantenho a Terra globo e eu não uso o domo para explicar o efeito da inclinação, tá bom? Só que é justificável tarde e manhã dessa forma, tá? Esse aqui é o zodíaco, né? Que aconteceu na primeira Terra, que eles chamam que é a Terra pré-adâmica. A segunda Terra, eles chamam de Terra, segunda Terra, que é antes do dilúvio, e a terceira Terra, eles chamam a Terra do dilúvio. Esse fenômeno de céu vermelho aconteceu na Austrália e em Serra Negra, em São Paulo. Já eu termino aqui, irmão, já passo. Tá? E olha, se eu inverter a cor, ele fica azul. Tá? Certo? Se eu inverter a cor de um prisma, né, aqui, esse prisma aqui, ele vai ficar com essa cor azul. Ó. Se eu pegar esse disco de cores aqui, ó, ele fica azul, o vermelho fica azul. Pode falar, já volta esse tema aí. Eu queria só fazer uma pergunta, que o irmão é estudado e tem bastante informação, e perguntar se você tem alguma notícia, alguma informação sobre o recuo no mar que está acontecendo nesse exato momento em 10 países do Oriente Médio e na Europa. Você tem alguma coisa a ver com isso? O efeito da gravidade de algum objeto massivo se aproximando da Terra pode dar isso aí. Para ser de nível global e ao mesmo tempo, se fosse só em um lugar, eu ia usar a Lua para explicar. Certo? Um lugar, um continente, alguma coisa. Se é uma coisa maior, pode ser um efeito de um planeta maior se aproximando. Tá? A questão do Nibiru, eu acredito, gente, mas é assim, eu não fico discutindo, porque na minha família, né, e outros colegas e tal, eu vou deixar ver. Né? Eu não faço aquele jogo de pôquer com a palavra de Deus. Né? Sabe o que é o jogo de pôquer? Quem já jogou pôquer, você paga para ver com as cartas que seu inimigo tem. Né? Senão se perde o jogo, se você errar, ele arrasta as suas fichas no jogo. Então, irmãos, essa questão de dizer assim, ó, vou pagar para ver, para o juízo de Deus, não é bom. É melhor você crer na palavra, se arrepender, do que pagar para ver. Então, se Deus falou que vai haver o castigo, que vai haver o juízo,
né? O como ele vai fazer, a gente não sabe. Quando aparecer, você vai conferir se você estava, se o Nibiru era realmente a ideia correta, ou se era outra coisa, né? Então, não pague para ver. Pode falar, irmão. Pode falar, presidente. Já que o Geraldo falou desse recuo do mar, né? Como eu sempre falo, observar os animais. Se tiver informação de como os animais estão se comportando lá, pode ser um tsunami que está chegando aí, independentemente da explicação. Isso. Agora, aproveitando aqui o gancho, como eu disse, é melhor a gente fracionar esse estudo, porque tem diversos colegas nossos que já saíram até da sala e talvez não tenham oportunidade de... Não sei, vão ter que ter um esforço de rever a gravação, né, se tiver interesse. Agora, se a gente continuar, eu creio que a gente não vai parar tão cedo também, não. É questão de pensar aí se a gente vai... A gente pode, acho que, dar uma... Só se o irmão Lucas quiser dar aí a conclusão, né? Daí a gente deixa para sexta, né, gente? Fecha a primeira ideia, né? Perfeitamente, Depois... podemos continuar sem problema nenhum, entendeu? Mas o irmão Lucas pode concluir, né, o que ele estava, onde ele queria chegar. Mas glória a Deus. Né? Até dou os parabéns para o irmão Lucas, porque a gente vê que ele tem paixão por ensinar, né? Ele tem aquela vontade de entregar o que Deus deu para ele, né? Isso é tremendo. E o servo de Deus tem que fazer isso, tem que dar o que Deus deu para ele, sabe? E tem muita pessoa que gosta de guardar, não gosta de dar, não, né? Gosta de guardar muita coisa para si. E isso não agrada a Deus. E a gente vê, né, nessa questão de ensinar também está intimamente ligado, né? Essa paixão de dar o que Deus deu. Olha só que coisa tremenda, né? E a gente vê isso nele. Glória a Deus por isso, né? Isso é maravilhoso. E eu confesso que eu estou aproveitando um bocado, viu? Amém. Glória a Deus, né? Amém. Toda honra, toda glória, sim. Mas então tá, pode concluir então, o pensamento, daí a gente faz a nosso rodízio de oração final aí, tá? Isso, vamos dar um fechamento. Irmãos, às vezes vocês podem dizer assim, poxa, mas esse assunto terra plana, será que é importante? Não é? Veja, irmão, todo assunto é importante desde que envolvam vidas e almas a serem salvas, tá? Isso é um princípio bíblico, tá? Paulo falou, me fiz de fraco para os fracos, me fiz de forte para os fortes, me fiz de judeus para os judeus, me fiz de gentil para os gentios. Então, veja, quando se trata de salvação, de você ganhar uma alma, né? Mostrar o amor de Deus, mostrar que você consegue compreender as dores, as dificuldades das pessoas, através do intelecto, dos estudos, de tudo que a pessoa possa manifestar, dos sentimentos, às vezes das razões que ela tem, né? É a coisa mais maravilhosa. A gente nunca para perguntar quais as razões que as pessoas tiveram para ter aquelas ideias, que é o importante da pergunta no diálogo, né? Por que você passou a pensar assim? É uma boa pergunta quando você estiver conversando com alguém, porque a pessoa vai poder abrir o seu coração, ela vai contar a história dela e ela vai poder dizer assim, olha, irmão, eu vim a essa conclusão por causa disso. Porque todos nós tivemos uma história também, antes de chegar a alguma conclusão, né? Então, todos nós temos um testemunho. Então, eu confio, né? Eu analiso muito as coisas que eu vejo em arrebatamento, em tudo, porque eu tive falsas visões também, né? A sintonia humana, carne e espírito, não é perfeita. O inimigo tentou me enganar, mas em determinadas circunstâncias especiais, como essas que eu contei, que eu procuro selecionar, eu vi que foi algo de Deus. Então, eu vou fazer a síntese agora. Eu vi águas para cima do universo antes de chegar no trono de Deus, no jardim, né, do Éden, que está acima do universo, em outra dimensão. Tá certo? Então você pode perguntar assim, como é que a outra dimensão, Deus está tão longe e ao mesmo tempo tão perto? Olha só, essas folhas aqui, ó, elas podem estar em universos paralelos, certo? Tão encostadinho na outra, mas ser infinitamente longe, você sair de um ponto da folha, porque você vai andar pela folha. Você não vai andar por essa dimensão aqui que encosta uma folha na outra. Então, para andar por essa, que é a dimensão do universo, até chegar na outra folha, ó, né? Você vai levar um tempo enorme, tá? Então, Deus, ao mesmo tempo, está aqui do nosso lado, porque o universo está paralelo, e para você ir até o céu, você teria que passar
para fora da galáxia. Quer dizer, as duas coisas são duplamente válidas. Então, vamos lá. Nós temos uma lista de coisas que a gente pode voltar a conversar, eu vou enumerar todas elas aqui agora, e a gente encerra o assunto aqui. Primeira coisa. Isso, a primeira lista. Quem quiser anotar, anota para mim, porque depois eu vou ter que anotar vendo o áudio e escrevendo. Primeira coisa. Existe um modelo de planicidade válido para o universo? Foi o item 1 que nós vimos. Sim, existe. Se o universo de fato for plano, tudo fica plano, inclusive a Terra. Depois do arrebatamento, a gente vai estar lá no mundo espiritual, vendo a realidade como ela é, né? Porque aí vai ser comprovada essa teoria, né, do universo holográfico. Então, é plausível? É plausível. Enquanto você está nesse mundo, a Terra é globo? É, a Terra é globo. Segundo aspecto, o tamanho da Terra em relação ao universo. Na Terra plana, eu acho medíocre. Desculpa, irmão, se alguém vai se ofender com isso, eu acho medíocre, porque Deus é muito maior, então eu colocaria o domo no universo inteiro. Tá? A questão do domo é verdade ou não? Terceiro ponto. Veja, quando você estuda o hebraico, você percebe que o clima da Terra, o magnetismo da Terra, as características da Terra, físicas, químicas, né, topológicas e assim por diante, eram diferentes, irmão, antes do dilúvio. E até antes de Adão, vamos colocar assim, tá? Por quê? A questão dos animais gigantes, fósseis gigantes, baratas gigantes, animais, crustáceos gigantes e assim por diante, né, desde insetos, tudo, é uma realidade. Eles escondem, mas é uma realidade. Biologicamente, você pode ir lá e perceber, tá? Porque a questão é teoria da evolução. Vocês têm que se encaixotar dentro dessa teoria. Eu já fui evolucionista por uma questão, assim, de aceitação lógica dentro da academia, mas hoje não sou mais. Estava fazendo um curso de pós-graduação em filosofia, ciência e humanidade da Associação Brasileira Cristã. Resolvi sair porque eu vi que eles não aceitam contra-argumentação quando você quebra o paradigma. Então, eu não sou evolucionista. Então, tem a questão lá. Quarta coisa, existe alguém morando no interior da Terra? Segundo a Bíblia, sim. Os que estão embaixo da Terra, em cima da Terra, né, e nos céus, glorificam a Deus. Né? O Provérbios diz que o inferno está embaixo. Então, é plausível a Terra própria oca? Questão do Hades e do Sheol, né? É plausível a Terra oca? É possível que o inferno esteja lá? É mais plausível na Terra globo do que na Terra plana de que o pessoal esteja lá de cabeça para baixo no inferno, sem a fonte de calor, porque na Terra globo tem a fonte de calor. Quinto ponto, o mundo espiritual, é possível explicar ele usando os dois modelos? Então, veja, o que seria o mundo espiritual? Né? Seria uma versão, né, holográfica desse universo. Né? Eu coloquei a parte de cima, a parte de baixo. Tá? Então, o mundo material seria um reflexo do mundo espiritual, que houve uma queda, né? E nós oramos para que seja feita a vontade de Deus na terra, assim como no céu. Então, houve um descolamento entre céu e terra que no Éden não tinha. No Éden não tinha. Então, por causa do pecado. E talvez antes do Éden tenha ocorrido a queda de Satanás, que eu acredito piamente. Do versículo 1 para o versículo 2 de Gênesis. Então, voltando à questão do domo, só para concluir. Então, as camadas atmosféricas nos planetas, em determinadas circunstâncias, elas podem ter os 3 estados da matéria, até o quarto, por exemplo. Vamos começar com o gasoso, o líquido e o sólido, e inclusive o plasma. É possível ter um planeta circundado por esses 4 estados da matéria? Sim, é possível. Se você for estudar astronomia, desde o sistema solar, passando por todos os planetas, inclusive os exoplanetas, planetas de fora do sistema solar, você vai ver que existem planetas com configurações bem interessantes em relação aos estados da matéria. Tá? Não é nenhum absurdo, inclusive até ter uma camada sólida cobrindo o planeta com um vácuo ou com um vazio até chegar no caroço do planeta.
Isso é totalmente possível. Então, se Deus fez um domo, que é chamado de domo sólido no livro de Jó, é possível que no dilúvio, meteoros tenham furado esse domo e descido água, e por isso o domo não existe mais lá na atmosfera. Tá? Vamos ver a outra coisa que a Terra plana coloca, né? Já listei 5, 6 praticamente, né? Alguém se lembra mais de alguma coisa da Terra plana e da Terra globo? Eu falei das cúpulas, né? O irmão, ele diminui o tamanho da cúpula para poder mostrar o efeito do giro do eixo da Terra, tá? Isso é uma questão de linguagem. Eu acho que quase tudo, né? Deixa eu ver aqui na listinha lá do meu. Alguém lembra mais algum assunto? A questão das estrelas. As estrelas são gigantes, as estrelas vão cair na Terra, né? Se as estrelas são gigantes, não teria como cair estrelas, tá certo? Porque se elas são maiores que a Terra, não teria como cair. Então, você tem que olhar lá no grego, no hebraico. É o plasma. As palavras que estão lá são aster, e tem uma outra palavra que uma se refere à estrela e asteroides. Então, o que vai cair são asteroides. A chuva de Apocalipse 15, eu acho que é Apocalipse 15, depois posso olhar. Não, é das trombetas, né? Tem as taças, tem as trombetas. Onde as estrelas caem do céu, basta um planeta vir entrar, perturbar o cinturão de asteroides que joga todo mundo para baixo. Tá? Certo? Questão das estrelas, questão da... Sim, o domo de quartzo, que é o domo de bronze, e o domo elétrico. O que é o domo elétrico na Terra plana? É outro tema que a gente pode tratar. É a camada ionosfera. Iono é carga, né? Ela produz eletricidade, produz os raios, né? E assim por diante. Então, eles chamam de domo elétrico, né? Bom, aí por aí vai, né? Então, cada um desses aspectos. Inclusive o mundo espiritual. Vocês estão sabendo o que está passando o Homem-Formiga agora na Marvel, né? O que é o Homem-Formiga? Ele vai para uma dimensão menor que o átomo. É como se existisse um universo dentro do universo a nível microscópico. Então, o mundo espiritual pode ser um mundo intra dentro do espaço? Pode. O mundo espiritual de Deus, né? Porque esse seria o inframundo, o mundo maligno, né? Em que o CERN estaria abrindo os portais malignos do inframundo para nosso mundo, que é o abismo compactado, vamos dizer assim. Ou onde você for para outra dimensão, de repente, né? Isso, outra dimensão. Você pode sair fora do universo e chegar numa outra dimensão, fisicamente, dentro, usando as teorias científicas? Pode, não tem problema nenhum, tá? Então, essa questão dimensional, ela é tanto uma questão de eixos, tá? X, Y, Z, você poderia colocar mais um eixo, e quantos eixos for necessário, é a questão de esferas também. Existe uma confusão entre esferas e eixos, certo? Se você sair fora do universo, você poderia ir para uma região onde o tempo é praticamente zero? Sim. Se você se afastar do universo, existe uma região de expansão do universo que ela está tão alta que ela chega à velocidade da luz. Quando o universo está se expandindo à velocidade da luz, tudo que vai à velocidade da luz tende a parar o tempo. Se você saísse fora desse universo que está se expandindo à velocidade da luz, porque para dentro está pouco, né? A velocidade está pequena, mas para fora está alta. Se você saísse fora desse universo, chegaria à velocidade da luz. Você chegaria na eternidade? Também. Totalmente plausível. Você chegaria no trono de Deus? Também. Totalmente plausível. Então, tudo isso, irmãos, é uma questão assim. Deixa o sua mente aberta, o coração aberto. A palavra de Deus é um supercomputador, ela vai te dar deixas para todos esses pontos. A ciência vai te dar outros pontos de especulação, né? Espere as coisas acontecer. Mas a velocidade quando a gente chega na velocidade da luz, o tempo para também, ou não? O tempo para. Para? Segundo a física. Tá.
Eu já não lembrava disso, mas Eu não acredito totalmente na teoria da relatividade, eu acho que ela está errando em alguma coisa. Eu não acredito totalmente na teoria do Big Bang, porque ele está errando em algum ponto, né? Sempre tem alguma coisa. E depois eu mostro por que eu acho onde está errado a teoria da relatividade e a teoria do Big Bang. Mas isso assim, para incluir as coisas que a gente sabe que está na Bíblia, que são verdade, que eles não incluem porque eles não acreditam em Deus. É um comodismo, né? Mas o interessante é que o universo ele está numa expansão cada vez mais rápida, está, né? Segundo o Big Bang, mas existem outras explicações para esse negócio da expansão. É uma explicação. Como está acontecendo, né? O que realmente está acontecendo é outro problema. E, Lucas, deixa eu explicar de uma forma simples para o Jones aí como é que ele percebe que o tempo para se for a velocidade da luz. É o seguinte, Jones, imagina que você sabe que a gente enxerga, na verdade, a luz que reflete nos objetos, certo? Muito bem. Imagina que na tua frente, uma parede... O que nós vemos é a luz batendo aqui e voltando para o olho, né? Isso. Então imagina que na tua frente tem um baita de um relógio marcando 5 horas, tá bom? Se você viajar na velocidade da luz para trás de ti, de tal forma que você consiga ver ainda aquele relógio na tua frente, você enxerga a luz que está refletindo dele, certo? Aquela luz está exatamente, vai se manter às 5 horas. Então o tempo para ti. Você está indo para trás na mesma velocidade e você vai ver o tempo todo 5 horas. Sim. Isso eu vi num filme e eu achei interessante essa explicação. Interessante. Sem usar matemática, né? E achei engraçado. Por isso que eu acho que a questão de viajar no tempo depende de um referencial. Né? Porque se você vai com essa velocidade, você parou no tempo. Para aquilo que está ficando lá para trás, ele pode significar um passado ou um futuro, o que vem lá, que está atrás de ti, é outra coisa. Mas deixa engatilhado também, viagem no tempo, deixa engatilhado. Aí é uma viagem maluca. Deixa o Lucas terminar aí, que são 4 episódios aí do Lucas. Mas eu acho interessante, porque Jesus no Sonho de Erim fala assim que tem o tempo da terra e o tempo do céu. Então, o tempo da terra gira diferente do tempo do céu. Por isso que cada lugar tem seu tempo. É interessante. Geraldo, para pôr mais lenha na fogueira, se eu te falar que existem discussões dizendo que o tempo não existe, aí volta aquela explicação que o Lucas deu lá de Josué, né? Eu vou colocar assim para o pessoal não ficar espantado, para eles entenderem alguma coisa. Eu sei que a Bíblia fala de tempo e tudo, mas para Deus, que é um ser eterno, interessa contar tempo? Não tem lógica nem contar tempo. Mas deixa para lá, isso aí são conjecturas também minhas, né? Segue a banda aí, Lucas, vai. Tá desligado o teu áudio. A coisa que dá para fechar aqui, ou seja, se você quer ter um raciocínio mais simples, como esse do espelho de 5 horas que o irmão deu aí, né? Na verdade, foi espelho não, foi um relógio, né? Um relógio de 5 horas. E sem se preocupar com a matemática, a Terra plana cumpre um papel bom, sabe? Para você não ficar preocupado em juntar dentro da sua cabeça constelação, globo, inclinação da Terra, precessão, equinócio, solstício, vira uma bagunça. A Terra plana, você consegue os mesmos efeitos com uma explicação mais simples e aceitável. Então, em questão de linguagem, né, você poderia usar a Terra plana de uma forma didática, sem problema nenhum, não dando a ênfase de que aquilo é definitivo. É como você explica as coisas para os seus filhos. Até uma certa idade, eu contava para minha filha de um jeito,
até outra idade eu contava de outra, até um dia que ela chegou para mim, pai, existe um mundo espiritual? Ai, ai, ai. Eu tive que contar, filha, existe. E como é que funciona? Aí eu tive que entrar no outro nível de linguagem, né? Porque quando ela era criança, eu não queria que ela fosse influenciada por bruxas, né? Porque na escolinha dela já tinha aquele negócio de Halloween, né? A gente não colocou ela para assistir Xuxa quando era criança, assistia o Mundo Animal, por isso que ela se apaixonou por biologia. E ela agradece a gente hoje de coração por ter feito isso, porque tinha os duendezinhos lá que eles colocavam lá na escola, né? Aquilo lá ia, meu Deus, era lixo para depois eu ter que tirar. Embora exista um mundo espiritual, eu achei que aquilo lá não era o momento de explicar para ela daquela forma, então eu evitei. Depois ela chegou, curiosamente, eu acho que ela já estava mais madurinha, conversando com as coleguinhas, ela sempre teve confiança de perguntar tudo para mim, graças a Deus. E eu sempre fui sempre aberto com minha filha, até a questão financeira, filha não tem dinheiro, papai está com dívida e tal, não sei o quê, ela pediu uma coisa ou outra, eu mostrava as continhas, né, para ela, eu colocava no quadro as dívidas, aí eu pedia a família para orar, a esposa e filho, tudo orava pelas dívidas, Deus fazia milagre, pagava todas as contas e a gente agradecia a Deus, via o milagre de Deus. Então foi assim que, graças a Deus, eu mantive a minha filha com os pés no chão e a cabeça no céu. Tá? E foi muito proveitoso, porque espiritualmente eu estou vendo os frutos agora e quero que Deus a mantenha assim, porque o arrebatamento está próximo. Então, irmãos, vamos tirar vantagem da Terra plana, tá bom? Tá bom? Tudo mesmo, tá certo? De tudo, tá bom? Deus que abençoe, vamos orar.